Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso 6º Congresso de Psicopedagogia Popular do Brasil, tá? É com imenso prazer que hoje nós estamos iniciando a nossa 3ª mesa redonda, né? E o nosso último dia de encontro desse grande evento. E hoje nós temos a honra de fazer a nossa mesa redonda com a nossa amiga, companheira aí do sindicato e diretora, Michele Oliveira, né, a nossa amiga PP também, Andréa Marculino, né, e a nossa amiga, companheira aí também de lutas de trabalho, diretora da Bahia, né, a nossa querida Disleidia Oliveira, tá? Sejam todas bem-vindas. Sejam todos bem-vindos os nossos congressistas, tá? E nós estaremos iniciando, então, aí o nosso encontro de hoje. O nosso tema é a atuação do psicopedagogo frente à inclusão escolar da pessoa com deficiência. Então, nós vamos iniciar pedindo que as nossas companheiras aí façam uma breve apresentação dos seus trabalhos e dos seus campos de atuação. Sejam todas bem-vindas. Nossa diretora, Michele, pode iniciar para a gente? Com certeza. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, minhas nobres colegas que estão dividindo esse momento aqui comigo. Boa noite a você que está nos assistindo, que está dando essa audiência, está fortalecendo o Sindicato dos Psicopedagogos e a nossa classe. Muito obrigada e espero, né, hoje, último dia, que vocês tenham aproveitado ao máximo esse nosso congresso. Em nome da nossa presidente Jossandra Barbosa, eu quero deixar um abraço caloroso a todas vocês. Eu sou Michele Oliveira, faço parte da diretoria nacional, estou com a pasta de projetos e atuo em diversos segmentos com a psicopedagogia. O meu grande know-how, vamos dizer assim, nos últimos anos, tem sido a área empresarial, né? Eu gosto muito de aplicar a psicopedagogia dentro da organização, dentro da empresa, mas também atuo em escolas, na clínica e atualmente agora, em plena pandemia, e espero, né, quase pós-pandemia, que estou atuando na APAE de Eunápolis. Há 10 anos eu atuo na APAE, entre idas e vindas, e agora estou aí desenvolvendo o trabalho psicopedagógico, auxiliando na questão também da presidência da instituição em Eunápolis. Sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação na área de gestão de pessoas, psicopedagogia, educação especial e inclusiva, atuo nesses diversos âmbitos que acabei de citar, e estou aqui para contribuir e aprender com cada um de vocês. Confesso que estava ansiosa para que pudéssemos nos encontrar pessoalmente, mas estamos nos adaptando a novas realidades, e essa é a realidade que a gente tem nesse momento. Espero que vocês abracem esse congresso, que vocês aproveitem cada momento e cada uma das nossas participantes. Grande beijo e obrigada. Muito obrigada, diretora Michele, pelas suas palavras. Seja aí muito bem-vinda, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a nossa querida PP, Andréa Marculino, que vai contar um pouquinho para a gente aí da sua história, da sua trajetória, dos seus trabalhos. Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Eu sou a Andréa Marculino, é um prazer imenso estar participando mais um ano do Congresso, e muito obrigada mesmo ao sindicato pelo convite, e espero que vocês aí estejam participando, continuem participando com a gente, e tudo isso que está acontecendo é porque você está acreditando que o Congresso pode acontecer todos os anos. Vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou conhecida também como bailarina, mas sempre tem 4 anos que eu atuo como psicopedagoga. Já trabalhei em ramo da psicopedagogia institucional, da empresarial também, né, como complexo portuário também, e atualmente fui convidada
para ser psicopedagoga no primeiro projeto da instituição da minha cidade, como psicopedagoga da reabilitação cognitiva. Montei um projeto e ele foi aceito, com pacientes até 103 anos, tá? E na psicopedagogia institucional dentro da escola, eu, como ponto de referência, além de ser uma psicopedagoga, desde 2011 eu possuo uma deficiência, tá? Eu tenho um CID, que é 9.59, que não parece que eu tenho, mas eu tenho uma sequela, que é todo o lado direito, tá? Prejudicou também a audição, tá? E peço a vocês também que vai ter momentos que vai ter uma falha, por causa da minha deficiência também, tá? E conto com vocês na participação do Congresso. Muito obrigada, Andréia, pela sua contribuição, por ter aceito o convite e estar dividindo conosco aí seus valiosos conhecimentos. Muito obrigada, viu? E agora nós vamos ouvir a nossa diretora, Gisleidia Oliveira, para estar contando aí um pouquinho do seu trabalho, da sua atuação. Seja muito bem-vinda. Olá, eu que agradeço o convite, né? Estou muito emocionada de estar participando nesse momento. Sou diretora da cidade de Itabuna, né, dos psicopedagogos do Brasil, e nesse momento represento, né, o estado da Bahia. Minha trajetória, eu sou professora formada em letras, né, pela Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui no estado da Bahia. Sou também psicóloga, né, graduada em psicologia. Sou também subtenente da Polícia Militar do estado da Bahia. E assim, nesse momento, né, já estou na fase agora da reserva. E sempre também fui psicopedagoga e atuante no Colégio da Polícia Militar daqui da Bahia. E trabalho, assim, com muito orgulho, né, nessa escola, no Colégio da Polícia Militar de Itabuna, e de muita importância, né, para mim, esse momento, estar aqui nesse congresso maravilhoso, né, com várias pessoas, né, do mundo participando, e contribuindo, assim, né, com a minha formação, com a minha experiência, juntamente com todas essas minhas colegas. Eu espero que todo mundo saia preenchido, né, que essa gota mesmo do oceano, essa participação nossa aqui no Congresso. E é essa a minha formação e essa contribuição também. Muito obrigada mesmo pela sua participação, né? Hoje nós temos duas participantes aí da Bahia, né? Força total aí a Bahia. Nós temos de Santa Catarina, você, né, Andréia? André, pode ligar seu microfone. Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro, desculpa. Então, a gente tem aí participantes da Bahia, do Rio de Janeiro, né, e o nosso congresso, graças a Deus, nosso 6º congresso, nós temos participantes aí de todas as regiões do Brasil e até fora do Brasil, né, e vamos ter até participação, tivemos, né, a participação aí até internacional, né, então, olha o quanto o nosso congresso está voando aí, né, a cada ano que se passa, mais pessoas têm se unido, né, ao sindicato, e cada vez mais a nossa visibilidade, né, profissional tem caminhado aí vários locais, e eu acho que isso é o que vem agregar e é de grande valia para todos nós, tá? Vocês se apresentaram, eu comecei e acabei não me apresentando, né? A gente fica tão empolgada, acaba esquecendo. Então, eu sou Ana Paula Oliveira, a gente tem 3 Oliveiras aqui, né? Quem sabe somos da mesma família, porque meu pai também é da Bahia, né? Então, quem sabe a gente aí não tem um vínculo aí mais antigo, né? E eu quero dizer que sou diretora de mobilização, né? Fui muito tempo diretora de mobilização estadual. Hoje sou diretora nacional de esporte, lazer e cultura, né, e fico muito honrosa de estar fazendo a mediação dessa live junto com essas profissionais maravilhosas, tá?
Então, sejam aí todas acalentadas pelo meu agradecimento. Bom, então vamos começar. Vamos começar aí com a nossa diretora, Michele Oliveira. Bom, Michele, eu gostaria que você pontuasse aí para a gente um pouquinho, né? E aí depois as outras convidadas também fiquem à vontade para estar colocando aí as suas observações também, tá? Mas eu gostaria de saber, Mi, qual a importância, né, do psicopedagogo junto à inclusão escolar de pessoas com deficiência? Na sua concepção, o que você coloca aí para a gente? Eu acredito que o grande bacana da nossa profissão é promover as outras classes, os envolvidos no processo educativo, a refletirem sobre qual é o real papel da educação, né? Qual é o real papel do espaço acadêmico onde os nossos alunos, os nossos professores estão inseridos. A psicopedagogia, Ana, ela vem promover essa reflexão para que todo mundo possa lidar melhor com a diversidade, né? Enxergar esse ambiente com acolhimento, né? Promovendo esse acolhimento, tanto a escola que oferta o serviço, tanto a família que vai estar levando essa criança, esse aluno, essa pessoa a participar do processo dentro desse espaço acadêmico. O psicopedagogo, ele vem com um papel fundamental. Além de promover a reflexão, ele é um mediador desse processo. Ele é aquele que costura as teias, né? Ele é aquele que vai na família, que chega no aluno, vai na direção, trabalha junto à gestão, promovendo, assim, dentro do ambiente escolar, eixos fomentadores para que essa pessoa, essa criança, ela possa realmente desenvolver a sua potencialidade dentro do ambiente escolar. Então, eu não vejo hoje, principalmente nessa época que a gente vive, ocorrer processos como esse sem o psicopedagogo como fomentador, mediador e como promotor de reflexões dentro do ambiente, dentro e fora, porque todo o trabalho, Ana, que o psicopedagogo desenvolve dentro das instituições, obviamente, ele tem um reflexo na sociedade, no entorno. Então, é um papel fundamental, imprescindível e que tem que estar realmente nas unidades escolares, nas unidades acadêmicas, nas organizações em geral, para que possa promover a verdadeira inclusão. A gente precisa sair do processo de inclusão apenas da leitura, do discurso ideológico e realmente para a prática, mas para uma prática acolhedora, para uma prática que realmente possa promover um aprendizado de qualidade. Essa é a minha resposta à sua pergunta, e se as minhas nobres colegas quiserem contribuir, fiquem à vontade. Michele, eu costumo acrescentar o que você falou, muito importante. Estava em mente o que você falou. Eu costumo dizer que o psicopedagogo, ele, assim, não dá para ele ver a estrutura toda da escola, mas que eu passo para a família e para a direção da escola, e no meu ponto de vista, com a experiência que eu tenho dentro da escola, é que família, escola, psicopedagogo e família. Aí você me pergunta, com aquele ponto de interrogação, a Andréia falou, família, escola, psicopedagogo e família. E quando a família descobre que tem um psicopedagogo na escola, cria esse vínculo. Então, esse vínculo fica mais focado no psicopedagogo do que na gestão no multidisciplinar. O psicopedagogo, ele serve de base para o pai, para a família, quando ele se conforta, quando ele encontra o psicopedagogo que vê a razão da sua necessidade, da sua queixa em relação ao seu filho, sua criança. Sim. Posso contribuir também, gente? Sim, claro. Então, gente, eu vejo assim, a importância do psicopedagogo. Ele não é só qual é a importância, ele é fundamental, ele é essencial. Né? Seria tão bom que todas as escolas pudessem provar dessa essência, que é ter um psicopedagogo em todas as escolas.
principalmente agora, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, o psicopedagogo na escola, na nossa escola, foi de fundamental importância, porque ele que criou um elo com a família e com o aluno, certo? No momento até com, assim, deficiência hoje não é só algum tipo de transtorno, não. Às vezes até a família, né, que foi vítima da Covid, nós fizemos essa assistência também, junto com a família, sabe, assim, então, esse vínculo, essa essência, esse elo do psicopedagogo, família e escola, agora, né, nesse momento híbrido, é realmente essencial. Não é só importante, ele é essencial. E a gente está aqui, né, para trabalhar para isso, para mostrar realmente os valores, né, o psicossocial, a educação, certo? E essa assistência que a escola precisa, né? Até para os próprios professores também, que a gente pensa só em aluno, mas os professores muitas vezes têm muita dificuldade também com esse momento que estamos passando. E a gente também interage, né? Essa educação até nas atividades remotas. Teve alguns professores que também tiveram suas deficiências, e nós fomos até a eles, certo? Assim, para mostrar como seria possível as atividades chegar até o aluno. E chegaram. Então, essa é a minha contribuição como psicopedagoga, que ela é essencial e que realmente dá certo para toda a inclusão escolar. Estamos juntos, né? Gisleide, só complementando, e aí parabéns pela sua fala, é incrível a gente ver esse processo acontecendo, porque na PAI de Eunápolis, nós temos uma professora que ela está dando aula remota para os nossos alunos. E é incrível como esse desafio não é apenas para o professor, não é apenas para o aluno, é para a gente, né? Uhum. Eu lembro que há uns 15, 20 dias eu passei pela sala dela e ela estava falando com os alunos sobre a questão de higiene, né, temática de higiene, aí eu parava na porta e falava, gente, esse negócio está dando certo, os alunos estão interagindo, né? E um certo momento ela partiu para a questão de aumentativo, estava trabalhando lá, e as crianças respondendo. E aí, a mágica acontece não apenas pela resposta, mas pela interação social através desse aparelho que a gente está, que é o celular, no caso dos nossos alunos lá, e tablet que foram ofertados, né? Então, assim, é incrível o processo de interação social. A gente percebe o quanto antes a gente poderia ter explorado isso, Gisleide, e até como profissional a gente às vezes deixou passar, né? Ah, ele não consegue, ele não vai, peraí, deixa eu ser mais condescendente. E o desafio, confesso para vocês que estão nos assistindo e para vocês, minhas colegas de mesa, também foi grande para mim. E a gente, eu não vou dizer que superou, mas estamos caminhando e com grandes e novas descobertas. Verdade. Ótimo, meninas. Eu acho que vocês explanaram muito bem aí essa colocação, né? E eu acho que essa fala da Michele, quando ela traz aí esses exemplos, né, da vivência dela ali, de estar observando como está acontecendo esse processo, né, dos professores junto com seus alunos, é muito importante. E isso mostra cada vez mais, né, o quanto o psicopedagogo precisa estar dentro das escolas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a experiência que eu tenho, que eu vivo, né? Sou professora da educação infantil da Prefeitura de São Paulo, e o quanto eu vejo a necessidade né, da minha área, da minha outra área, né, para estar auxiliando os professores. Então, é um ganho muito grande para as escolas que têm o profissional psicopedagogo complementando ali a sua equipe, né, de trabalho. Então, acho que vocês trouxeram aí muito bem as colocações e que isso fique aí de incentivo, né, para que todos os profissionais lutem para estar acompanhando também esse outro campo de trabalho, de atuação, tá bom? Vou agora pedir para a psicopedagoga Andréia, né, contribuir aí com a gente, falando um pouquinho, né, como acontece a relação do psicopedagogo com a equipe escolar. Qual o papel de atuação dele? Então,
você que atua, né, que está dentro desse ambiente escolar, contar um pouquinho aí para a gente, né, dessa experiência. Vou falar em cima de uma experiência da escola. Eu atuo no município onde esse município é o município do estado do Rio de Janeiro que mais tem psicopedagoga na escola. Todas as escolas praticamente do município têm a psicopedagoga, tá? Sobra vaga também, quem está aí assistindo. E, assim, o principal, o trabalho dentro da equipe, o psicopedagogo lá dentro é visto como uma linguagem bem clara, bem prática, que cria condições, que encoraja todos os profissionais, está sempre orientando, e quando o professor descobre que aquele profissional está ali dentro e pode estar ajudando, no meu caso, tem 3 psicopedagogas, cada uma estava dividido com um projeto dentro da instituição para não ficar sobrecarregado, né, para ninguém, e eu ficava mais com a parte de projetos, de estar fazendo intervenções, ações a cada 15 dias, fazia esse projeto, e, assim, era maravilhoso, era e é maravilhoso, entendeu? Virou destaque também no município também, então, assim, com a simples, com saber mediar os professores também, da forma que hoje, estamos vivendo a era da tecnologia, né? Então, estamos se reinventando cada vez mais. E tem ainda professores ainda que não aceitam o novo. Então, esse novo gera mudança. E, com isso, os psicopedagogos estamos aí para ajudar. Então, tem professores que não aceitam, tem aquele não é o preconceito, é não aceitar como vai ser trabalhado com aquele aluno, entendeu? Então, quando a equipe vê que o psicopedagogo está atuando com a postura que pode estar ajudando dentro da equipe, você é visto como, assim, o principal, né? O idealizador da equipe, entendeu? No meu ponto de vista, como eu sou visto dentro do município, assim, dentro da minha equipe da instituição onde eu trabalho, tá? Ótimo, obrigado. Meninas, vocês querem contribuir? Sim, eu quero contribuir, né? Como aqui, né, já tem um trabalho, assim, nas escolas da Polícia Militar da Bahia, e eles têm, assim, um projeto muito muito legal, né, que eu nunca vi, assim, em nenhuma outra escola, talvez até aconteça em outros estados, nas escolas militares, mas aqui na Bahia, existe dentro da própria escola um serviço chamado Serviço de Orientação Psicossocial e Assistência Social, né, é uma equipe multidisciplinar que trabalha o psicopedagogo como coordenador e trabalha também psicólogos e assistentes sociais. E é como se fosse uma equipe, juntamente com a coordenação e também com a direção, que é a direção pedagógica e a direção militar. E isso tem contribuído e muito para que todos estejam em unidade, né, principalmente hoje, que eu acho que é necessário você trabalhar o psicossocial dentro da escola. E, assim, a relação é a psicopedagoga, ela faz uma triagem, né, e aí dentro disso ela seleciona o que está dentro daquela demanda, né, se é para a psicologia, então encaminha-se para o psicólogo. Se é para assistente social, encaminha-se para a assistência. E é um trabalho voltado não só com o corpo da escola, né, o corpo da escola, os professores, diretores, mas também como a família, atua também diretamente junto com a família e com a escola. É essa a relação da psicopedagogia na atuação aqui nos colégios aqui da Bahia, dos militares. Eu vou contribuir com a Disleide aqui, Ana, se vocês me permitem aí. É bacana quando a gente fala da atuação do psicopedagogo, porque dentro desse viés, né, híbrido, que a gente vem falando tanto, desse viés que tem vários tentáculos que permeiam dentro de várias áreas na instituição, a gente tem funções da psicopedagogia e atuações diferentes. Por exemplo, dentro da Paionápolis, eu tenho o Danilo, que trabalha com projeto de estimulação precoce. Ana, é um projeto incrível que vem atendendo 50 alunos. Ele foi desenvolvido em parceria com o Banco do Brasil, onde a gente conseguiu recurso, fomento para colocar
esse projeto para atuar. E a gente tem o Danilo, que inclusive é associado ao sindicato, e o Danilo desenvolve um trabalho diretamente com as crianças de 0 a 6 anos, dentro da APAE, é o Projeto de Estimulação Precoce. É um trabalho incrível, tem uma sala psicopedagógica especializada, preparada para atender a essas crianças. E a gente fala muito que são os filhos da Zika, foi aquele período que a dengue teve aqui na Bahia, e não sei se Disleide lembra que em Itabuna também, né, teve um foco grande da questão da dengue, que nasceram e que precisaram de estimulação, né, independente do CID, porque quando chegar lá, o grande bacana da nossa equipe disciplinar, a gente não está muito preocupado com o CID que essa criança chega, a gente está preocupado primeiro com o acolhimento da criança e da família. Os relatos são incríveis. As mães, sabe, emocionam. Eu tô dizendo que eu tô ficando velha, viu, Ana? Tô ficando velhinha e chorona. Não tô gostando muito disso, não. E o trabalho vem sendo desenvolvido com 2 esferas psicopedagógicas. O Danilo, né, que eu falei que eu quero trocar de lugar com ele, vou deixar registrado isso aqui para que minha chefe possa me escutar, que trabalha diretamente com os alunos, e eu como psicopedagoga nessa parte mais burocrática. E aí, fazendo esse movimento híbrido com a equipe multidisciplinar. E aí nós temos assistente social, psicólogo. Ana, nós temos fisioterapeuta com a sala incrível. A nossa sala é uma das melhores do sul da Bahia. A gente tem terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, que é hoje reconhecida em Eunápolis e Porto Seguro como uma das melhores. Então, assim, a gente tem 2 esferas. Eu falei, Danilo, você ficou com a parte boa, né? Que é a parte dos meninos. Mas é bacana a gente trazer nesse congresso esse novo viés. Porque muita gente pergunta, mas, Michele, você atua na empresa, você teve uma outra especialização? Não, gente. É o mesmo conhecimento, são as mesmas disciplinas que eu estudei, que todas vocês estudaram, a gente vai adequar isso à normativa da instituição que a gente está atuando. A Disleide, por exemplo, olha que trabalho magnífico aí que ela vem desenvolvendo em Itabuna, né? No Rio também. Então, a Ana também em São Paulo. Então, é muito bacana a gente entender que não tem especialização diferente. A psicopedagogia ela pode ser aplicada em qualquer ambiente. O que vai fazer a diferença e o que vai fazer a qualidade é o profissional. Está buscando, está se especializando, participando de congressos, fazendo esse investimento, né? Porque se a gente for colocar na ponta do lápis, é um investimento que é pequeno diante de tanto conhecimento. Então, é só para a gente fechar aí essa segunda questão, ok? Ótimo, meninas. Muito obrigada. Eu acho que vocês contribuíram aí bastante. Eu falo que eu fico aqui com inveja, né? Eu sempre falo nas lives, né, que eu participo tudo, que eu invejo muito o Nordeste, né, o Sul, o Sudeste, né, Rio de Janeiro, que está aqui tão próximo de São Paulo, né, e vejo aí a nossa companheira Andréa falando, né, dessa atuação tão acentuada do psicopedagogo dentro das escolas, e eu estou dentro de uma das, né, cidades mais populosas, né, um grande número de escolas, né, trabalho dentro de uma rede muito grande do município de São Paulo, e eu posso dizer para vocês que a gente não tem psicopedagogo dentro das nossas escolas. E isso é muito triste. Nós temos, dentro do núcleo de apoio pedagógico, né, 2 psicopedagogas para uma região, né, por região, norte, sul, leste, oeste, e com certeza ela não vai conseguir dar conta, né? Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente traz, né, essas visibilidades dentro dos congressos, né, os profissionais, eu falo que é muito grandioso essa troca, né, do sindicato, porque a gente tem a possibilidade de trazer essa vivência de vários profissionais, de várias regiões, né, e mostrar o quanto esses profissionais estão caminhando dentro de outras regiões, de outros estados e de outros países, né, e fique aí para os nossos companheiros de São Paulo,
né, estarem, né, verificando a importância e o quanto está sendo investido em outros estados, em outros lugares. Tá Ana, bom? antes de você passar para outra pergunta, chegou a um ponto tão bacana que o Ministério Público ele pediu às instituições, às ONGs, que enviassem toda a documentação, estatuto, regimento, para que fosse entregue. Eu estive essa semana no Ministério Público e percebo o carinho que eu sou recebida como psicopedagoga. E aí eu deixo bem claro que não é porque é a Michele. O bacana é que é a psicopedagoga. Vem uma psicopedagoga contribuir com o Ministério Público e o promotor fala, olha, vou visitar a sua instituição e gostaria que você estivesse lá para me receber. E toda a documentação sendo entregue, toda a documentação sendo avaliada e sendo muito bem aceita. Então, a gente chegou nesse patamar. E a gente espera, e aí é um movimento de São Paulo, você de São Paulo que está nos assistindo, você é político, você é gestor, você é líder de empresa, vocês estão perdendo de contratar um excelente profissional. Uma delas está aqui mediando essa mesa, que é a Ana. Então, vamos lutar aí para os nossos prefeitos. Isso, abrirem mais concursos. E mais outra, concursos. Eu sou psicopedagoga concursada há 8 anos do meu município. Então, assim, não é algo que caiu de paraquedas. E eu escolhi ser psicopedagoga. Eu amo ser professora, sou professora antes de ser psico, mas a arte de fazer a psicopedagogia realmente acontecer e ser notada, isso é um legado que eu aprendi com a Ana, aprendi com a Andréia, aprendi com a Disleide, venho aprendendo com todas as psicopedagogas do Brasil, a Jossandra, para que meu filho, quando ele crescer, meu filho tem 5 anos, ele possa dizer, minha mãe fez história na psicopedagogia desse país, minha mãe contribuiu para que isso aqui melhorasse. Isso mesmo. Ótimo, obrigada aí pelas contribuições, Michele. Bom, gente, então vamos para a nossa terceira, e aí eu vou pedir para a nossa companheira Disleidia, espero não ter errado aí o nome da nossa companheira, tá? E eu gostaria que ela falasse um pouquinho para a gente. A gente sabe que muitas vezes, né, há uma confusão entre a atuação do psicopedagogo e o professor de sala de atendimento, né, de atendimento especializado. E eu gostaria que você colocasse para a gente aí um pouquinho como aí na sua região, né, é visto essa relação, como é trabalhado, né, dentro, que a gente sabe que tem unidades que tem o psicopedagogo e tem o professor da sala de apoio pedagógico, né, mas tem instituições que acabam tendo o olhar, né, diferenciado, achando que o psicopedagogo é o professor da sala de apoio pedagógico, né, eu gostaria que você falasse aí um pouquinho como acontece aí na sua região, se existe essa diferenciação. Bem, então, na minha região, não vou nem falar pela região, né, onde eu trabalho, né, e algumas escolas também, não tem esse profissional de apoio, né, na escola que eu trabalho. Existe o trabalho do psicopedagogo, também uma escola já de ensino fundamental, a partir do 6º ano até o 3º ano. E esse profissional ainda não tem na nossa escola, é uma escola pública, né, nas escolas públicas ainda não tem, já existe nas escolas municipais, né, as escolas públicas municipais já tem essa profissional, mas, infelizmente, nas escolas públicas estaduais ainda não tem essa profissional, né, e assim, na escola, eu estou falando que é uma escola diferenciada, na escola da Polícia Militar, já existe a profissional, né, da psicopedagogia, onde eu já atuo também, e algumas colegas também das escolas militares também atuam, mas, assim, não tem esse outro profissional, certo? Então, eu gostaria que as outras meninas falassem um pouco da região delas, né, se existe esse profissional, se é atuante. Na minha cidade, em Eunápolis, nós temos esse profissional, Disleide, dentro das salas multifuncionais. Eu até peguei uma resolução aqui que fala o seguinte, resolução número 436 de 2012, no artigo 9º, ela diz o seguinte, o professor do AE tem a função de identificar, elaborar, produzir
organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que atenuem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. A gente deve chegar aí para falar do plano individual de ensino, né, o plano de ensino individual, mas, assim, o professor de AE, ele vai trabalhar com recursos pedagógicos. Isso não impede dele ter a formação psicopedagógica, mas a atuação dele vai ser diretamente com o aluno, para que o aluno possa, né, fazer justamente o que a legislação pede, que é romper as barreiras, se aceita, se desenvolver em todas as áreas que possam ser desenvolvidas. Obviamente, tendo aí o apoio psicopedagógico e de uma equipe multidisciplinar. O que a gente tem que entender? No ambiente da sala de aula, o primeiro mediador do processo, que vai estar ali junto com a criança, é o professor da sala de AE. Então, são atuações diferentes. É óbvio que o conhecimento e a formação pode ser a mesma, né? Porque eu fiz a minha pós-graduação em psicopedagogia e estou atuando. Excelente! Porque você vai ter um profissional que vai te auxiliar no processo de desenvolvimento desse aluno. E, mais uma vez, né, o que é bacana no nosso sindicato e que é diferente de outras instituições que eu vejo que trabalham com a psicopedagogia, é porque a gente não tem concorrência um com o outro. A gente gosta quando tem um outro psicopedagogo na unidade, porque a gente compartilha, a gente aprende, não é isso? Então, assim, esse que é o bacana. Eu digo que esse é o pulo do gato do Sindicato dos Psicopedagogos. E sei que tem gente que está nos assistindo que ainda está em processo de formação, que, né, ainda não se decidiu. Então, gente, o sindicato, ele propicia justamente isso, esse fortalecimento da categoria, tá? Então, é diferente o professor de AE e o psicopedagogo, mas eles se complementam. Eles têm um objetivo único, que é promover esse processo de inclusão da criança, do aluno, né? Mas são papéis diferenciados. Você quer complementar? Michele, muito obrigada aí pelas suas colocações. Eu acho que são realidades diferentes, é como a nossa companheira de Islândia falou, né? Ela trabalha, né, num local onde não tem esse profissional ainda, né? Mas a gente sabe, como você mesmo colocou, né? Outros lugares têm, e muitas vezes se encontra, né, essas comparações, né, ou mudar, tentar colocar uma função de um no outro, né, e são vários questionamentos que a gente acaba recebendo até mesmo dentro do sindicato, né, como pergunta, como dúvida das pessoas que estão atuando, tá bom? Meninas, vocês querem fazer mais alguma colocação em relação a isso? Não? Ok? Então, tá bom. Eu vou dar uma paradinha de uns 5 minutinhos, tá bom? E aí a gente já retorna. Bom, vamos então continuar aqui. Eu acho que está muito bom aqui o nosso papo, né, meninas? Mas vamos dar continuidade. Então, agora eu quero pedir para a nossa companheira IPP, Andréia, tá? Para falar um pouquinho sobre o psicopedagogo, né, e a elaboração do PEI, né, como acontece a participação, né, conte para a gente um pouquinho da sua experiência. A gente sabe que a gente está em regiões diferentes, em estados diferentes, então cada local, né, trabalha com o PEI de uma forma. Então, conte aí para a gente um pouquinho da sua experiência aí no Rio de Janeiro. Liga o seu microfone. O PEI na instituição onde eu trabalhei, ele os psicopedagogos, eles orientam os professores, porque tem muitos professores, por ser um novo, tem muitos professores que nunca viram o PEI, até o próprio psicopedagogo, por isso até eu volto à fala, como a Michele falou, porque por isso que é bom, às vezes, ter mais de um psicopedagogo na escola para estar um ajudando o outro. Então, eu tive a oportunidade de estar fazendo o PEI junto com os professores, orientando, mediando, porque tem professores que ainda têm a dificuldade, ainda mais quando tem alunos que apresentam espectro também, porque
quando o professor, ele pode estar fazendo, o princípio dele é você estar fazendo uma avaliação prévia com esse aluno, os conhecimentos prévios, para ele, você estar mostrando para toda a equipe, o professor está passando para a equipe, para chegar ao ponto que identificou alguma dificuldade de aprendizagem daquele aluno, alguma coisa que dá o ponto de partida para ter esse aluno ter esse PEI. E principalmente se for um espectro do autista, você está observando como que o aluno entra na sala de aula, o professor está observando se ele teve avanço ou não. Também pode, na minha cidade, a gente tem a oportunidade de estar incluindo os pais também, para ver se esse PEI, ele está sendo trabalhado, se ele está assim, você traça uma meta, um tempo para ele, para ver se tem a devolutiva, e se está ocorrendo esse ponto positivo também, dentro da família também. E eu tive a oportunidade de estar orientando os professores, está fazendo, cada professor, ele observa o seu aluno, e daí ele coloca a sua metodologia, sua meta, como que ele está, de acordo com aquele aluno, está colocando como que ele trabalhou com esse aluno de uma forma integrada, entendeu? Dessa forma. Eu tive conhecimento do PEI recentemente também. Eu visitei uma cidade perto da minha, que é chamada Teixeira de Freitas. Lá a gente conheceu o CER4, que é o Centro Especializado de Reabilitação, que é um equipamento de saúde, vamos dizer assim, que compõe a rede de cuidados à pessoa com deficiência. Ou seja, ao meu ver, o PEI, né, ele é um programa que ele é discutido por uma equipe multidisciplinar, direcionado pelo psicopedagogo, para que possa aplicar a melhor metodologia à pessoa que está ali, né, aprendendo, desenvolvendo suas potencialidades. Essa metodologia, o programa, ele pode ser aplicado em escolas, no CER4, que antes, né, lá funcionava a Pestalozzi, as APAES, a tendência realmente a seguir esse mesmo caminho. Por que não é uma prática tão comum? Na correria do dia a dia, o professor, ele acaba se deixando levar às vezes, né? Eu não tenho que parar para poder ter esse olhar individualizado. Aí o professor da rede regular fala assim, como que eu vou dar conta disso, Michele? Como que eu vou dar conta, né, de 40 alunos dentro da sala de aula? Mas estamos falando de tendências, estamos falando de processos de ensino-aprendizagem em uma era pandêmica e, queira Deus, pós-pandêmica. Então, as mudanças estão aí, elas estão acontecendo e a gente deve se adequar. E a gente entende, como profissional, que é um programa que beneficia e muito o aluno, o usuário da rede. E é muito importante lembrar que o PEI ajuda na hora de o professor, está fazendo uma prova adaptada para aquele aluno. Ok, meninas. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Não? Então tá. Então, o plano, foi bom vocês colocarem, né, Michele e André, pontuarem aí como tem acontecido na região de vocês, né, o plano educacional individualizado, né, que muitas vezes é exigido para o professor, né, sem ele mesmo saber, e hoje a gente percebe que realmente tem muitas dúvidas em relação a isso, e precisa realmente esclarecer, né, porque é muito fácil chegar nas escolas e falar, faz o PEI, né, mas será que o profissional que está atuando junto com essa criança, esse coordenador, né, esse professor de sala de AE, esse professor de sala regular, será que ele tem conhecimento sobre isso? E aí, quando tem um psicopedagogo dentro da unidade escolar, a primeira coisa que faz encaminha que é o psicopedagogo que tem a responsabilidade de fazer, né? Ou quando eu já tive a experiência, assim, uma escola, né, eu faço atendimento clínico particular, e uma escola falou assim, não, pede para a psicopedagoga dele fazer o PEI dele, né, e enviar para a gente.
Então, assim, são esclarecimentos que a gente precisa, né, estar fazendo dentro das unidades, como a Michele, como a Andrea colocou, né, muito bem aí, que é a equipe, né, a criança, ela não é só do professor, né, ela é da unidade escolar, ela é dos especialistas, então, mesmo os profissionais que não estão atuando, eu, enquanto psicopedagoga, eu posso ir até a unidade para participar da construção, junto com o professor, com o coordenador, né, mas é participar junto, né, trazer aí o trabalho de reflexão junto com a equipe, né, mas delegar isso ao profissional, né, não é a função. Ô, Ana, por isso, você lembra da Ana, época do projeto político-pedagógico, há uns 20 anos, talvez? Foi desse mesmo jeito, né? Vamos colocar lá para fazer o PPP. Aí depois tirou político e ficou projeto pedagógico. Aí era aquela questão do Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Uma pessoa só fazia. E eu não entendia que, como um documento enorme, com vários pontos de atuação, eram feitos por uma única pessoa, geralmente o coordenador pedagógico da época. Eu estou vendo o PEI chegando nesse mesmo embalo. Né? Se vocês quiserem trocar ideia comigo aí, diz aí, Disleide, o que você acha sobre isso? sim. Então, por isso que eu, né, repito, né, a importância da equipe multidisciplinar para poder construir esse trabalho. Porque não é só responsabilidade de um, mas de todos. Por exemplo, quando chega uma criança, né, que necessita desses atendimentos, e quando não tem o profissional, né, do AE, o que acontece? Aí fica mais difícil para o professor na sala de aula trabalhar somente com essa criança. Entendeu? Mas se existe uma equipe com profissionais adequados, né, para poder tá atualizando até esse processo, né, de ensino-aprendizagem, dificuldades também que esse aluno vai ter, e assim, chegar junto também não só do aluno, mas também do profissional, professor que está na sala de aula, certo? Porque muitas vezes não é mais processo de inclusão, é processo de aprimoramento. É isso que a gente tem que partir desse princípio. Né, se a gente está aprimorizando, a gente também tem que dar suporte para os profissionais atuarem, porque muitas vezes existe a cobrança, né, do profissional que está na sala de aula, mas é muito necessário o suporte para que todos tenham uma construção melhor, né, mediante esse processo de estarmos juntos, professor, profissional, psicopedagogos, psicólogos, assistentes sociais, certo? O profissional de AE, né, que vocês falaram, colocaram aí, muito bem colocado, e que é necessário também. Então, eu vejo essa construção assim, do PEI. Voltando, eu fui muito cobrada na instituição que eu trabalhei, tem assim, sobre o PEI, porque eu gosto de ver tudo bem organizado. Então, o PEI é muita responsabilidade, e teve professores que não queriam fazer, achavam, como o Michele falou, achavam que o psicopedagogo, foi a Ana que falou que tem que ter a responsabilidade de fazer sozinho. Não, se eu sou professor de matemática, como que eu vou traçar as metas desse aluno, eu psicopedagoga, se eu não estou com ele todo dia? Então, assim, toda vez que eu notificava um professor que ele tem que fazer o PEI, eu fazia uma ata, né, com a meta da data que eu queria de novo, esse PEI, que é muito importante nós, psicopedagogos, estar atentos a isso, porque nós temos que fazer a nossa função, o professor, temos que mediar. Em relação ao PEI, a gente tem que tomar muito cuidado com o PEI, porque senão não dá para a gente agarrar o mundo todo. Então, o PEI, é uma coisa, assim, bem em especial, que a gente tem que ter atenção como psicopedagogo. Ótimo, meninas. Alguém quer colocar mais alguma coisa sobre isso? Não? Tranquilo? Então, ótimo. Obrigada aí pelas contribuições de vocês. Realmente, o PEI é um assunto polêmico, né, dentro das instituições escolares, né, trazem muitas dúvidas mesmo, né, eu acho que todos os profissionais que atuam, né, dentro da unidade escolar, precisa conhecer, né, então não é simplesmente como a Michele colocou, né, o PPP, que acaba virando Ctrl-C mesmo, né, essa não né, não dá para copiar de uma criança para outra, de um aprendente para outro, né, precisa se debruçar, precisa estudo, precisa conhecimento, né, e precisa do trabalho da equipe, né, não dá para delegar só para um,
porque o aluno é da unidade, né? O aluno não, então, assim, o P, ele precisa ter conhecimento do pessoal que trabalha na limpeza, precisa ter conhecimento do pessoal que atua junto com essa criança na cozinha, dos outros profissionais que atuam junto, né? Por isso que ele tem que ser feito coletivamente, tá bom? Bom, então agora vamos lá. Michele, pode contribuir um pouquinho mais com a gente, né? Agora a gente vai falar sobre os trabalhos junto com as famílias. Eu tenho percebido, né, tenho acompanhado aí pelo seu Instagram, pelas suas redes sociais, né, o trabalho tão bonito que você vem desenvolvendo aí, né, pela sua PAI, né, aí, junto com as famílias. Então, conta aí um pouquinho como é a contribuição e o trabalho do psicopedagogo junto com as famílias, né, e o quanto você acha que pode estar contribuindo. Então, o grande bacana, quando a gente fala em equipe multidisciplinar, é o ganho que a gente tem como profissional e como pessoa, a gente atuando com outras pessoas de outras áreas. No meu ambiente de trabalho, eu conto com 2 super assistentes sociais. E eu percebi também na visita ao Ser 4 que a assistente social é um elo fundamental nesse processo, Ana. Por quê? A gente vai às famílias levar as atividades, né, daqueles alunos que têm a necessidade de contato, para a gente poder desenvolver o aspecto psicomotor. Então, seja levar uma atividade de colagem, seja uma atividade, né, onde ele vai lidar com a metodologia para desenvolver o aspecto motor. E aí a gente visita as casas com proteção, se vocês viram aí, quem quiser entrar lá no meu Instagram, entra no sindicato, no Instagram do sindicato, só clicar lá e vocês vão acessar. Então, a gente seguiu, Ana, todo o protocolo, não só o protocolo da psicopedagogia, que foi incrível a gente ter feito aquele estudo. Eu achei que eu não ia estar atuando presencialmente e logo em seguida, depois do estudo do protocolo, eu fui convidada pela Secretaria Municipal de Educação para atuar com as famílias. Então, a gente usou o protetor facial, a touca, as luvas, a máscara e o jaleco. Então, a gente anda ainda com todo o aparato. E aí, a gente estava entregando as atividades. Quando ia fazer a entrega das atividades, e aí a coordenadora pedagógica, esse era o papel dela, e eu ia para poder acompanhar, né? E aí, mais uma vez, a importância da equipe multidisciplinar. Vou aproveitar esse momento para poder falar com os gestores, né? É investimento a equipe multidisciplinar, né? Andréia, a Disleide que está aí falando tanto de equipe multidisciplinar, porque o trabalho, ele vem para dar para completar realmente. Suporte. E aí, na visita, tem um relatório psicopedagógico, tem um acompanhamento pedagógico que se subdivide, Ana, no atendimento remoto da professora e no atendimento presencial com a entrega de atividades para crianças, adolescentes e adultos que precisam desenvolver o aspecto motor, e da visita da assistente social, que tem aquele olhar na casa do aluno. Só que, assim, como não está podendo entrar, a gente pede que tenha uma pessoa só no recinto. Então, ela já tem aquele olhar do que a criança está necessitando. Está recebendo benefício do INSS? Está precisando de algum outro auxílio? Até porque a gente tem parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social do nosso município, onde a gente solicita cestas básicas. Então, se a gente chega naquela criança, naquela família, e percebe que ele está realmente em condições de vulnerabilidade social, a assistente social vai lá e faz o relatório. Esse relatório, ele é fundamental e ele tem base legal, né, que é a bacana da história, que somente o assistente social pode fazer. O psicopedagogo, legalmente falando, ele faz o relatório de atendimento, o relatório de observação, mas essa solicitação de cestas básicas, ou seja lá do que for, que a família esteja precisando, isso é papel do assistente social. Então, a gente migra de 2 realidades. Uma realidade, às vezes, onde o psicopedagogo está sozinho dentro da instituição e ele não tem uma equipe multidisciplinar onde ele possa fazer essa troca de ideias, ou para uma segunda realidade,
onde ele tem a equipe multidisciplinar e aí ele se depara, peraí, e agora qual é o meu papel? Eu já não posso fazer um papel socioassistencialista, porque eu tenho uma pessoa dentro da minha equipe que vai ter esse olhar, né? Então, a gente vai começar a colocar os limites na área de atuação. Peraí, você visitou a família e percebeu que a criança pode estar sofrendo de abusos de diversos aspectos. Aí a gente vai para o psicólogo. E a gente tem na equipe também um psicólogo muito bacana que acompanha. Então, assim, aquela resposta da sua primeira pergunta, que eu vou voltar ali, ó. Qual a importância do psicopedagogo junto à inclusão escolar de pessoas com deficiência? Ele que vai montar essa teia, ele que vai ajudar a direcionar esse atendimento, ele é aquele que vai sentar junto com os outros profissionais e vai dizer, vamos fazer o PEI? Vamos sentar aqui, né? Psicólogo, terapeuta ocupacional, fono, assistente social, vamos elaborar esse plano? Ótimo. Depois da visita das famílias, vamos pegar o relatório das 3 profissionais que estiveram para ver se o relatório pedagógico bate com o relatório da psicopedagoga e com o relatório da assistente social. Então, assim, é incrível o ganho. Gente, cada ida na casa dessas famílias, eu saio de lá com um mestrado diferente. Porque eu chego, já vou observando o assistente social fazer a entrevista. Aí eu vejo uma criança chegando, e é uma criança de 2, 3 anos que necessita da estimulação precoce. Aí a gente já observa a fala e já coloca no relatório, encaminhamento para fono. E aí o olhar é incrível. E a gente volta no carro conversando junto com as pessoas que fazem parte da equipe multidisciplinar, e a gente percebe mais uma vez o quanto a gente não sabe nada, o quanto a gente precisa avançar e o quanto a gente precisa entender qual é o nosso papel, aonde eu devo agarrar como psicopedagogo, isso aqui é meu, e aonde eu devo dizer não, Ana, não ao PEI elaborado sozinho, não à gestão sem coparticipação, que é outro ponto importante, porque se o gestor da instituição ele não tiver uma gestão participativa, se for aquela gestão arcaica, a equipe multidisciplinar também não consegue andar. Então, acredito que essa pergunta foi muito bem direcionada, eu estou vivendo isso e, literalmente, eu vou fazer igual as marketing, né? Eu estou apaixonada pela minha área de atuação nesse momento. Mas é verdade, né? Bem colocada aí a nossa Michele, né, nesse processo, e que eu vejo, assim, que muitas escolas ainda precisam seguir, né, esse exemplo, porque ela fala da escola, né, que ela trabalha, eu também posso falar da escola que eu trabalho, mas o bom seria que todo o nosso Brasil seguisse esse exemplo, né, de ter um núcleo multidisciplinar, de ter um SOPAS, serviço de orientação psicossocial, porque agora mesmo, né, nesse tempo de pandemia, foi o que deu sustentação mesmo à escola, foram esses profissionais, sabe, de ligar, de passar e-mail para as famílias, de acompanhar, né, porque nós tivemos muitas perdas nas famílias, né, da gente chegar, ligar para uma família, né, e aquela família está doente, aí, como a Michele falou, já entra o trabalho da assistente social que está ligada à saúde, né, o que você precisa? Seus pais, você está sozinho com seus pais, né, você também está doente, então, nessa hora, a assistente social chega até para poder facilitar, de fazer um exame para saber se aquela pessoa está positivo, né, ou negativo, e também teve também esse processo dentro da escola também, onde os alunos foram convocados para fazer o teste dentro da escola, né, com todo um aparato, né, a direção toda dando aquele suporte, e assim, o suporte maior foram as presenças também das psicólogas, né, até para na hora de um resultado, ter todo um sigilo, cuidado com a família, e não só isso, o trabalho da assistente social para orientar aquela família, porque, né, teve casos que na família, todo mundo estava doente e só aquela pessoa, né, não estava
não foi contaminada. Então, a gente tinha todo aquele cuidado de ligar, como é que você está precisando de apoio, né? E assim, engraçado que eu via a preocupação, né, daquele aluno falar, olha, eu não estou podendo enviar minhas atividades, não, que eu tive que ficar fora de casa, minha mãe não está me acompanhando, mas eu vou mandar. Então, a gente já ligava para aquela mãe, né, já conversava com o pai também, e assistente social junto com a gente, né, eu trabalho também, que eu também sou psicóloga, mas nesse momento, eu, além de trabalhar junto com eles, né, exercendo a função de psicopedagoga, também já direcionava uma psicóloga, né, e também outro trabalho fora de encaminhamento, porque logo depois a gente vê que depois da doença, né, vem alguns traumas e que precisam de um acompanhamento fora desse ambiente escolar. E assim, quando era sinalizado pela família, né, a gente orientava nesse sentido daquela família procurar também um apoio psicológico, né. Então, tudo isso é uma triagem que facilita bastante esse elo, né, de ligação família, escola, e todo um trabalho voltado, né, de unidade. Então, é muito, muito importante essa participação, né? Ô, Disleide, você chegou num ponto que a gente falou sobre isso com a Michele Pessin em uma das lives. A questão de, mesmo tendo a formação da psicologia, que acrescenta em muito no seu trabalho, mas aí você desenvolve o papel psicopedagógico. Olha Sim, que sim. maturidade profissional que você chega aqui num congresso como esse Com e diz certeza, assim, eu sou olha... pós-graduada, né? Além da graduação de psicologia, eu tenho uma pós-graduação de psicopedagogia, né? Que é isso Olha, que... não, e o bacana é você chegar aqui, e aí as pessoas que estão nos assistindo, que estão participando do congresso, pensar no processo de maturidade profissional. É dizer, olha, quando eu identifico, eu encaminho para uma psicóloga. Por quê? Porque eu não sou a Mulher Maravilha, porque eu não tenho uma capinha para poder dar conta de tudo, porque eu sei qual é o meu limite da área de atuação. Então, parabéns aí você, né? A Andréia, que está aí também participando desse processo, dessa mesa, mas a gente sai, eu já estou, né? Já dizendo que saio desse congresso com esse sentimento de estar cercado por excelentes profissionais, né? É um sinal de maturidade profissional, dizer, olha, eu vou até aqui, daqui para cá, eu vou encaminhar para o outro, tenho uma formação, mas a minha área de atuação é aqui, e daqui para cá eu entrego o processo, acompanho, mas entrego, e estou aqui acompanhando e tenho o outro como parceiro, não como concorrente. Excelente aí a colocação. Parabéns. Ok, obrigada. Acrescentando a fala das duas colegas, eu não podia deixar passar isso em branco. Eu tive a oportunidade, através de um aluno que entrou para a escola, João, ele, além da deficiência intelectual, ele apresentou outros comprometimentos também à mobilidade. Junto com uma reunião da equipe multidisciplinar, cada uma fez uma observação. Nessa reunião tinha a coordenação da Secretaria de Educação, da Educação Especial. Eu coloquei que, após uma diagnóstico com ele, avaliação, depois que ele entrou na instituição, eu observei que o João ele precisava ser estimulado com atividade física. Como que eu, além de ser psicopedagoga e participo, como não sei se vocês já conhecem, podem estar procurando também no Instagram, as Olimpíadas Especiais Brasil. Então, são ações voluntariadas que acontecem no Brasil todo, onde eu, como psicopedagoga, tenho a oportunidade de participar. E nisso, eu coloquei para a família, tem essas ações, tem um projeto também na cidade vizinha, que é o Projeto para Esporte, onde são desenvolvidas várias atividades e que ele pode estar fazendo. E com isso, depois que eu fiz várias ações nesse projeto, eu levei para a instituição e apliquei para ele em alguns momentos, e ele, sim, se desenvolveu, aumentou o metabolismo também. Aí que eu volto a falar, além de eu ser psicopedagoga, também tem apoio em educação física. Então, como o meu foco é psicopedagogia do movimento, a minha inclusão, então, se a criança está em movimento, aumenta o metabolismo. E, além disso, eu tenho um foco, que é o pescoço texto, né? A partir do momento que a coluna cervical é desenvolvida, aumenta o metabolismo também. Então, a criança hoje está ficando muito na frente
no celular. Então, ele já tinha um comprometimento. Em casa, com a família falou que só dava vídeos, dados na mão. Eu falei, não, ele precisa se movimentar. Então, coloquei isso, então, com a coordenação da educação especial. Estava participando junto com a equipe na escola, da reunião, e junto com a família também, que eu coloquei isso. Eu fiquei surpresa que eu fui convidada, como psicopedagoga, de participar do Conselho do Município da Pessoa com Deficiência, para mostrar para todos os conselheiros que poderia isso acontecer uma vez ao mês, ou de 15 dias, a reunião com famílias, com dinâmicas, como ensinar, levar uma atividade para casa, fazer a troca. Assim, foi gratificante para mim e para vocês também, que podem estar procurando, as Olimpíadas Especiais Brasil. Vai ajudar muito, muito, muito. Tá? Eu lembrei até daquele projeto, né, que eu trabalhei no Esquadrão da Polícia Montada, e tem um projeto lá da ecoterapia, né, que é reabilitando vidas, né, a Michele mesmo estava falando, é um projeto muito bom, né, que até é voltado para crianças também, para pessoas que têm, né, teve alguma deficiência nos membros, e aí a ecoterapia, ela vem ajudar muito esse trabalho de reabilitação, né, Michele? Que é o com cavalo, né? Exato. Atividade com cavalo também. É muito legal mesmo. Teixeira de Freitas em Teixeira tem parceria com a Polícia Militar, se eu não me engano. Mas, assim, sim, é da Polícia Militar. Exato. É incrível. Parabéns, parabéns. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Meninas, estou encantada aí com os relatos de vocês. Quanta experiência boa, né, André, Michele, Gislaide. Eu acho que, assim, vocês estão contribuindo muito com essa questão de trazer, né, essas vivências, né, de vocês, essas relações junto com as famílias. Eu acho que isso é fundamental. Né? E o quanto é importante, vocês ressaltam aí do trabalho, né, multidisciplinar, né, o trabalho das equipes, o quanto as unidades escolares só têm a ganhar com isso, né, senão, quando não se tem esse trabalho em conjunto, sobrecarrega muito, né, hoje eu tenho uma experiência, né, dos nossos coordenadores estarem super carregado com todas essas funções, né, de mandar mensagem para as famílias, de fazer entregas de cesta básicas, né, então são funções que acabam, né, carregando ao profissionais que não estão, né, preparados para estarem lidando com isso, né, e quando se tem uma equipe multidisciplinar trabalhando, né, e cada um ali tendo esse olhar, né, ali em conjunto, o quanto agrega, né, olha o trabalho da Michele, né, olha o trabalho da Andréia, né, da Gislaide, de grande valia, né, para o crescimento. Mas tá ótimo, meninas, então vamos lá. Andréia, aí eu não vou nem direcionar, tá, gente? Aí eu vou perguntar para todas, e aí quem quiser já se colocar primeiro, já pode se colocar, tá? Vocês têm grandes experiências aí na atuação, né, mas a gente sabe que ainda o trabalho do psicopedagogo dentro das instituições escolares não é ainda em sua grande maioria, né, a gente queria que fosse, mas infelizmente essa não é a realidade do nosso país, né, e aí eu gostaria que vocês colocassem, né, frente a isso, como que vocês acham que daqui para frente vai acontecer a atuação, né, desse profissional dentro das instituições escolares, né, e como que a gente pode fazer para estar trazendo esse profissional, para que as pessoas vejam a importância, né, como vocês têm aí essa vivência tão grande, né, e gratificante aí nos estados de vocês, né, o que vocês podem estar contribuindo aí para que o profissional psicopedagogo possa, né, estar, se não tem vamos supor, se não tem um concurso na sua cidade, no seu estado, então eu fico lá no meu cantinho, ou não, eu vou à luta, vou em busca, vou divulgar, vou vender aí o meu trabalho, né, mas vou mostrar cada vez mais a importância, né, do psicopedagogo fazendo parte aí dessa equipe dentro da instituição escolar. Então, quem quer começar aí já a falar? Fiquem à vontade agora, não vou decidir quem começa aí.
Eu vou responder essa pergunta, mas vou utilizar a Andréia, que falou sobre isso. Eu acredito que um viés muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento histórico, é utilizar dos conselhos. Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que foi esse que a André acabou de citar. Então, se você está participando desse congresso, se você está assistindo, né, esse momento agora, está em casa, está desmotivado, Michele, olha, não sei o que eu faço, procura um desses órgãos. Vai na Secretaria de Saúde e fala, olha, eu queria saber onde está acontecendo o Conselho Municipal da Saúde que eu estou querendo participar. Qualquer cidadão pode participar, está aberto. Se você não é membro, você não tem direito a voto, mas você tem direito à voz, né? E os conselhos são constituídos de diversas representações da entidade. Representação da sociedade civil, representação de ONGs, representação da educação, representação do poder público. Então, é buscar essas instâncias e dizer, olha, está faltando, viu, o Conselho Municipal de Educação, psicopedagogo na escola, Conselho Municipal de Saúde, está faltando psicopedagogo dentro dos hospitais, está faltando, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, está faltando psicopedagogo nos espaços que promovem inclusão, seja escola, seja ONG, seja PAS, Pestalozzi, SER, que é o Centro de Reabilitação 1, 2, 3 e 4. Então, é realmente partir para a participação. Você vai ser ouvido, vai ser visto quando você for se informar e for participar. Os conselhos é um viés muito importante e os conselhos são fiscalizatórios. Os conselhos, eles fazem parte de um sistema maior para que haja voz para a sociedade. Então, fica a dica. Fica a dica. É isso mesmo, né, que Michele colocou, né, e Andréia também, e que, assim, eu acho que o profissional, né, tem que ir aonde o povo está, né, e tem que ir na escola, tem que procurar as ONGs, tem que procurar os conselhos, né, até para buscar essa interação. E, assim, né, de acordo com essa pergunta aqui, que eu acho muito, assim, como é que você vê o ambiente escolar, foi isso? A atuação. Logo no início, né, isso muitos anos atrás, ninguém sabia ainda direcionar, assim, o que é o psicopedagogo mesmo, né? Para onde é que vai? Tem uma pessoa que está aqui fazendo alguma coisa, aí vou encaminhar para o psicopedagogo. Né? Hoje a gente já tem um direcionamento, né? Quando eu encontrei o sindicato, eu me senti, antes, né, eu me sentia, assim, um peixe fora d'água, sabe? Aquela coisa, assim, eu não sabia mesmo, a gente estudava, mas ali é tudo teoria. Quando chega na prática, muita coisa vem tudo diferente, né? Até o tipo de, a dificuldade de aprendizagem, né, os transtornos que acontecem, não são os mesmos quando você vai para a área de atuação. E aí você depara, né, com o professor, com a coordenação, com a direção, com os funcionários, e ali é que você tem que fazer valer o que você veio fazer naquele ambiente escolar. É ali que a gente tem que mostrar. Então, o psicopedagogo no ambiente escolar, ele tem que estar sempre estudando, sabe, se atualizando, né, o que é o TDAH, o que é o TOD, o que é a área do autismo, né, que antigamente era diferente, hoje já tem vários níveis que se tem que estudar, e aí você vai mostrando o seu campo de atuação e as pessoas vão te reconhecendo dentro desse ambiente. Então, isso é muito importante, né, a nossa atuação e fazer valer, né, essa proposta, onde você está, contribuir ali com todo aquele processo de ensino e aprendizagem, certo? Essa é a contribuição da gente, e assim, o ambiente escolar, ele vai lhe aceitando aos poucos, ele vai reconhecendo o seu trabalho, reconhecendo o seu valor, e aí você só tem a ganhar, né, junto com essa equipe. Acrescentando o que a Gisleide já falou, e também nós, psicopedagogos, devemos, se esse ano está acontecendo essa pandemia, nós já estamos dando suporte híbrido, como a Michele falou, você imagina ano que vem, quando os professores voltarem para a sala de aula,
Deus quiser, né? Estamos todos bem ansiosos, né? Com muita saudade. Você imagina. Eu já me especializei agora na saúde mental. Já estou num controle assim. Se deu para fazer hoje, deu. Se não deu, vou fazer amanhã. Então, já estou me preparando. Como que vai ser a cobrança? Então, se nós já éramos requisitados, você imagina no ano que vem, profissionais. Então, vai ser um momento que nós, psicopedagogos, vamos ter que se juntar e colocar para os conselhos, como o Michele falou. Porque vai ser a hora de nós levantar a bandeira. O psicopedagogo tem que estar em todos os lugares. Em todos os... É verdade. Desculpa. E é verdade, assim, e nesse momento, você tem que estar inserido também no contexto, né? Por exemplo, que eu falei que eu me senti um peixinho fora d'água. Hoje já não acontece mais isso, porque eu busquei, né? Eu fiz a minha filiação no sindicato, reconheci várias outras psicopedagogas que também trabalham junto comigo. Então, hoje eu não me sinto sozinha dentro dessa profissão de psicopedagogia, né? Tem um suporte, assim, maravilhoso. O que eu preciso no Brasil, não é na minha região, né, que a Michele sabe, as dificuldades também que a gente tem de encontrar outros profissionais, mas, assim, a nível de Brasil mesmo, a nível dessa coisa assim, internacional, da gente trocar nossas ideias, né, de uma ajudar a outra, olha, eu estou fazendo assim, a outra, mas tem isso novo também, vamos buscar juntas. Então, existe essa unidade entre os profissionais de psicopedagogos, entre a psicopedagogia, sabe, que eu admiro muito essa troca de unidade, e você tem que buscar não ficar essa gota sozinha, né, mas uma gota que vem para dentro desse oceano, né, que é o sindicato, a gente está sempre junto, a gente está trocando as ideias, se juntar a nós, né, isso é muito importante, porque ali você vai tirar sua carteirinha, você se torna uma profissional, você tem o seu número, né, o seu cadastro, e você não vai estar mais sozinha, né, você vai estar junto com aquele oceano, você não vai ser mais um peixinho fora d'água, muito pelo contrário, né, você vai estar ali junto com o mar de aprendizagem, um mar de saberes. É isso aí. Ô, Ana, eu me emocionei com a Disleide falando, porque esse é um discurso nosso que não é de hoje, né? E vim para o 6º Congresso e encontrar você falando isso, que se sentiu fortalecido, que se sentiu empoderada, isso faz com que as dificuldades que a gente tem passado se tornem pequenas. Então, assim, é realmente emocionante isso que a gente está vivendo agora. É isso. E quando ela falou aí, eu acho que assim, estou emocionada, porque, como eu sempre falo sobre esse concurso, é emocionante. Eu fazer a inscrição, quando eu colocar um número da carteirinha, e aquela inscrição ser feita e eu ser aprovada em 6º lugar, concurso do Exército, ficar na classificação para ser chamada. Então, quando aquele número gerou ali, eu falei, nossa, estou no caminho certo, estou participando de um grupo muito, assim, isso assim, eu guardo, eu falo em todos os lugares que eu palestro, eu falo sobre essa carteirinha, como que é importante ser sindicalizado. É verdade. Então, por isso é bom que a gente, né, divulgue esse trabalho. Mas eu quero mandar um beijo para minha colega subtenente também, Maria José Maju, né, que foi ela que me apresentou o sindicato, ela que trouxe também, né, a diretora estadual para perto, Antonieta, né? Maju, Antonieta, nós chamamos, certo? Nossa diretora estadual aí. Então, gente, é isso aí, a gente tem que estar unidas, né, nos nossos projetos, né, nas políticas públicas, né, do município, do estado, para que nossa profissão seja cada vez mais valorizada, amparada, né? Alguém mais quer falar, meninas? Não? Quando a Michele, né, quando vocês falam aí dessa questão de se emocionar, realmente é muito emocionante para a gente, né, principalmente para nós que estamos aí desde o início, né, do sindicato, né, e vem acompanhando aí os congressos, né, e a felicidade que a gente tem de estar realizando o nosso 6º congresso, né, nós sabíamos que o nosso desejo maior era realmente estar todo mundo junto, né, lá em Fortaleza, né, mas que, infelizmente, com todo o momento que nós estamos passando, a maior oportunidade que a gente está tendo, né, de estar se encontrando, né, dessa forma, e o tão valioso que está sendo, né, porque a gente está conseguindo se conectar também tão forte quanto se a gente estivesse lá,
né? Então, para a gente realmente é muito emocionante, e mais emocionante ainda é ouvir vocês dizerem, né, o quanto estão felizes dentro da instituição. Porque para nós que somos diretores nacionais, né, é muito difícil, porque é uma carga muito grande, né, e aí, às vezes, a gente fala assim, será que a gente está conseguindo atingir? E quando vocês colocam, né, essa fala de vocês, para a gente traz um acalento muito grande, porque a gente percebe que o nosso trabalho tá acontecendo, né, de pouquinho em pouquinho está crescendo. Então, a todos os congressistas, né, a todos os profissionais que estão aí, alunos, né, futuros profissionais da área de psicopedagogia que estão aí nos acompanhando, estão percebendo o quanto a união dessa categoria, quanto a união desse sindicato tem trago a visibilidade da nossa área, né, dos psicopedagogos, né. Então, quando a gente fala que ganhar uma visibilidade maior dentro do espaço de ambiente educacional só vai acontecer assim mesmo, como vocês falaram, com conhecimento, com luta, com busca, né, e não desistir. É por isso que nós estamos unidos, porque acreditamos, né, e estamos caminhando mesmo dentro das dificuldades, tá bom? Mas eu não estou encerrando, parece que a gente já está encerrando, né? Parece que a gente já está se despedindo e dando tchau, mas não, gente, ainda tem mais um pouquinho aqui. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vou perguntar, também fica aberto aí para vocês, tá? Quem quiser estar começando aí. Mas eu gostaria que vocês colocassem sugestões de ações que o psicopedagogo pode realizar para facilitar a inclusão escolar de pessoas com deficiência. Então, quem quiser aí começar, pode abrir seu microfone para se colocar. Essa parte eu gosto muito, sobre a parte das ações, como eu falei antes no começo, eu gosto muito de trabalhar com projeto. Então, um projeto de psicopedagogia no movimento. Quando vai, eu vou no princípio, quando vem um aluno que vai vir com apresentar alguma deficiência, eu faço aquele diagnóstico, por que está vindo, por que não está vindo. Então, se ele não está vindo porque está acontecendo alguma coisa sobre condições de carro, mobilidade, eu já preparo a escola toda, faço um projeto, está indo na sala fazendo dinâmica, como se pensando que esse aluno está ali na sala, já está incluído ali na sala. Então, quando vem aquele aluno, as crianças começam, tia, por isso que você fez aquela dinâmica tal, e depois, para estar assim, já abrindo a mente dos aprendentes, entendeu? Está preparando a escola toda, os professores também, faço cursos também dentro da instituição, deixo na sala do professor uma parte com todos os tipos de deficiência, com transtorno, também explicando direitinho, porque às vezes o professor fica naquela correria toda, não tem esse tempo de estar estudando, fazendo esse curso, então ali eu coloco isso para os professores também, e as ações todas assim, de acordo com cada mês, por exemplo, outubro rosa, vamos para a rua fazer a ação, andar, fazer uma caminhada, cartazes também, por eu ser a pessoa também, apresento essa deficiência, falo um pouquinho da minha trajetória também, como foi chegar onde cheguei, ganhar o título de bailarina internacional, de ser psicopedagogo também, como juntar isso, então, dali daquele momento, aquelas ações que acontecem dentro da sala de aula, você desperta, aquele aluno que fica às vezes só, não quer fazer nada, tia, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, então, depois te procura, às vezes vai lá quietinha, aquele que fica só com uma blusa de frio, um capuz assim, que o professor chama a atenção do professor, mas assim, essas ações acabam transformando, né, fazendo um chamamento, né, o aluno te identifica, assim, eu gosto muito de projetos, ações, comigo mesmo. Uma sugestão que eu tenho, né, eu até perguntei a Ana Paula, assim, que tipo seria deficiência, né, mas na realidade é assim, inclusão. Uma certa vez nós recebemos uma criança, né, com autismo na sala, e aí eu acho que uma das formas que a gente pode contribuir é ir na sala também e falar um pouco, né, sobre isso que acontece, né, porque a gente sabe que a criança muitas vezes já tem algumas coisas que acontecem, por exemplo, o mesmo lugar que ele gosta de sentar. Então, logo no início, pode haver
né, o aluno, às vezes, só quer sentar na primeira fila, e aquele aluno que é autista, ele já tem aquele costume de sentar naquele lugar. Então, uma das coisas que o psicopedagogo pode fazer é ir na sala, conversar né, sobre esse assunto, né, explicar direitinho, até para que os outros colegas possam abraçar essa diferença do colega. Né? Então, a gente trabalha muito isso, as diferenças, né? Não só como, é um transtorno, não. Ele é diferente, vamos estudar sobre essas diferenças e vamos aceitar essas diferenças, né? De acordo com as nossas possibilidades e também, assim, as limitações de cada pessoa, certo? E uma das coisas também que a gente pode contribuir é chamar a família também, né? Para estar nesse mesmo processo, junto com essa inclusão. Outra coisa também, nós recebemos muito cadeirante, né, alunos cadeirantes, então, perceber também se aquela escola, a estrutura daquela escola está de acordo com esse cadeirante, né, o banheiro, né, inclusive agora a nossa direção lá, o diretor, ele reformou, fez um banheiro, nós, né, tínhamos alunos cadeirantes, e aí fez um banheiro todo especial, voltado para essa pessoa. Então, são essas diferenças que a gente tem que chegar junto com a sala de aula, ou com a escola, né, e, assim, tentar incluir ele em todo um processo, né, que pode ser da estrutura até quanto o psicossocial também daquela criança, né, em todos os momentos, às vezes acontece o bullying, então a gente tem que estar atento a essas questões, porque atrapalha na aprendizagem, a criança, quando ela se sente mal na sala, ela não consegue expressar a emoção, às vezes não consegue nem participar. Então, o trabalho do psicopedagogo é sempre buscar essa interação. Às vezes ele não fala, mas tem um coleguinha que chega, eu quero falar sobre a colega que está chorando na sala, e a gente é que tem que trazer. Então, o próprio professor, né, observa e sinaliza que a criança está com um certo comportamento, ou então tem alguns cortes, né, que a gente vê muito essa automutilação nas escolas. Então, esse profissional, geralmente o professor, ele sinaliza logo e ele procura logo o psicopedagogo, né, olha, eu estou percebendo que ela não está participando, ela está chorando, ou ele está, né, essa pessoa está sem interagir, eu percebi que tem esses riscos, né, no curso, então, entre logo em contato para que a gente entre com as ações, né, para prevenção, é muito importante, que até nesse caso da automutilação, né, hoje em dia a gente tem que entrar em contato até com o conselho tutelar, também para caminhar junto com a família, né, ver o que está acontecendo, né, encaminhar essa criança, né, para os profissionais, né, pesquisar, ver o que está, fazer uma análise, ver o que está acontecendo, e também a gente tem que informar ao conselho tutelar, não com forma de ir lá, né, de punição, mas uma forma de ver o que está acontecendo, e acompanhar a família no processo de orientação, orientar o que deve ser feito, né, com aquela pessoa que passa por esse momento de vulnerabilidade tão delicado, né, então, o psicopedagogo, ele tem várias formas, né, de ação nesse processo de inclusão escolar, né, então, nesse processo da psicopedagogia, a gente tem um olhar além, né, de ninguém ficar fora, né, mas todos têm essa possibilidade de vir para perto da nossa escola, da nossa unidade. Deixa eu ligar aqui. Muito bem, obrigada aí pela colocação de vocês. Para a gente estar encerrando, né, que, assim, a gente acho que contemplou bem aí, né, sobre o tema principal, né, que é a atuação do psicopedagogo frente à inclusão escolar, né, das pessoas com deficiência. Eu acho que vocês puderam contribuir aí bastante, cada um dentro da sua perspectiva, dentro da sua atuação, né, mas dentro do assunto principal, né, que é fazer essa inclusão. Eu gostaria que vocês finalizassem aí para a gente, pontuando, né, falando um pouquinho sobre o profissional e quais são os conhecimentos que ele precisa ter, né, porque muitas vezes a preocupação do profissional né, tenho que conhecer tudo, tenho que conhecer todas as ciências, tenho que conhecer de qual área, o que eu tenho que fazer, qual é o curso que eu tenho que fazer, aí a gente observa muitos profissionais, né, fazendo vários cursos,
tentando trazer muito mais, agregando muito mais, e muitas vezes acaba se perdendo muito, né, nessa formação toda, né, então vocês, com todas as experiências que vocês têm, né, do trabalho, de atuação, o que vocês podem deixar aí, né, para as pessoas que estão assistindo agora o nosso congresso, né, o que o psicopedagogo precisa ter de conhecimento para atuar junto à inclusão escolar de pessoas com deficiência. Eu acredito, Ana, que o conhecimento, todos nós estamos adquirindo quando a gente adentra o processo de estudar a psicopedagogia. E esse conhecimento, ele não difere. O que eu tenho percebido como psicopedagoga que atua na área de gestão de pessoas o que difere, o que o psicopedagogo deve ter para trabalhar com essa área de inclusão são as competências. Que competências essas, Michele? Competências comportamentais. Vários estudos, né, várias revistas, várias publicações, a gente percebe que nesse último ano cresce o número de pessoas que, para permanecerem em seu exercício de profissão, ele não precisa ter apenas a competência técnica, ou seja, a formação. Ele precisa das competências comportamentais. A gente já ouviu, né, falando, fulano entrou, mas não ficou. Né? Tem um currículo lindo, um currículo extenso, mas ele não traz para dentro da sua prática psicopedagógica as competências comportamentais necessárias para continuar atuando naquela área. E essa, Ana, é uma diferença, inclusive, desse congresso. Muitas pessoas procuram congressos, porque é congresso científico, quero ver tais as últimas publicações. É óbvio que quando a gente vem aqui, a gente traz embasamento teórico, mas a gente traz, além do embasamento teórico, algo que tem sido fundamental e que foi comprovado nesse ano, que as competências comportamentais, elas são fundamentais para que se faça um bom profissional, um bom psicopedagogo. Que competências comportamentais são essas, Michele, que você traz hoje no congresso para a gente? A empatia, realmente se colocar no lugar do seu aluno, realmente se colocar no lugar do professor, que ainda não sabe como elaborar o PEI, e isso não faz dele um profissional sem as competências da área do professor, não. Ele não difere o profissional bom do profissional ruim, não. São competências comportamentais, e a empatia, ela vem como uma das principais nesse momento pandêmico que a gente está vivendo. Então, se a pessoa só busca, quero saber das últimas publicações, quero saber dos últimos autores, eles são importantes, óbvio, mas a gente percebeu, num momento como esse, onde a humanidade parou, que os nossos comportamentos, eles estão ou pareados ou até acima de alguns conhecimentos científicos. Porque não adianta a gente ter o melhor currículo e não entender o que está vivendo o nosso profissional, o nosso colega da equipe multidisciplinar, o nosso colega faltou. A gente não pode condenar o nosso colega, o professor, professor faltou. Você sabe lá se ele pegou a Covid, você sabe lá se ele está com algum familiar acamado, qual é a real situação financeira e psicológica dessa família. Você, como psicopedagogo, está utilizando a empatia, se colocando no lugar do outro. Então, essas competências comportamentais, elas são fundamentais. E nesse século que a gente está vivendo, a velocidade das mudanças são incríveis. Olha o que a gente está fazendo. Eu estou conversando com pessoas do mundo inteiro através do iPhone. Né? Eu não pensava isso há 10 anos, há 15 anos. Quando eu fiz o ensino médio, quando eu fiz a minha faculdade, né? Ninguém disse que eu ia utilizar um instrumento como esse para poder falar de competências comportamentais. Então, você que está nos assistindo, se o seu currículo é bacana, ótimo. Né? Se você tem uma boa especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, isso é fundamental. Mas tão importante quanto as nossas siglas, né? Mestre, doutor, professor, é importante as nossas competências comportamentais. E isso não é a Michele que está dizendo,
são os últimos estudos, principalmente desse último ano. E a pergunta que eu deixo para você é: que competências comportamentais você trabalhou ao longo desse ano, ao longo desse momento pandêmico, para se tornar uma pessoa melhor? Ou você regrediu, ou você jogou a toalha e disse, isso não é para mim. Então, como é que está seu psicológico, para que você possa entender e ver o outro como ser humano. Nós temos aqui uma mesa redonda com 4 pessoas, e eu entendo que antes da Andréia, da Disleide, da Ana serem quem são, elas são pessoas. Elas têm família, elas têm sobrenome, elas têm endereço, elas gostam de alguma comida ou não gostam, elas gostam de alguma cor ou não gostam, gostam de um estilo de música ou não gostam, e isso faz com que o meu currículo ele se enriqueça. E eu aprendi isso com os maiores mestres que eu pude ter nesse ano, os meus alunos da PAI. Eles me ensinaram, nesse finalzinho de ano aqui, que essas competências são fundamentais. E os números, mostram realmente isso. Então, se você está acompanhando aí as mudanças e tendências de mercado, e aí é para a escola, para a empresa, para todas as unidades que a gente está falando aqui, pensar sobre isso. Que competências comportamentais vão te permitir ficar ou estar no lugar que você está ou chegar ao cargo que você quer. É pensar já para 2021. Muito bem, né? Eu fico parada, assim, de ver Michele falando, né? Michele, Andréia, porque as psicopedagogas parece que elas se conhecem, né? Elas trocam, assim, olhares e parece que está falando coisas que eu já estou, sabe, que está dentro da gente, está dentro da nossa alma, né? E só completando agora, né? Com tanta coisa bonita que ela colocou aí, assim, que além dos conhecimentos, né, que a gente tem que ter, eu mesmo hoje eu já tenho até minha clínica, eu atendo como psicologia e tudo, mas isso tudo o que me puxou mesmo foi a psicopedagogia, né, tanto que eu sou subtenente RR, né, já da reserva, mas a psicopedagogia, ela está comigo para sempre, e esse foi um dos pontos que eu escolhi, né, além da clínica que eu faço atendimento, minha clínica é estar junto com a educação, né, que eu comecei como professora, e está junto com a educação dentro da psicopedagogia. E uma das coisas que acho que a psicopedagoga também tem que ver, né, como ela falou aí, as reações comportamentais, é a gente cuidar da gente, sabe? E essa coisa mesmo do se cuidar, sabe? Do se amparar, né, em tudo que você for fazer, se perguntar, né, isso é bom para mim? Né, o que eu estou pensando tem sentido para a minha vida? Sabe, e essa coisa do valor, o que realmente tem valor, né, dentro desse contexto social, né, porque às vezes é como Michele colocou aí, a pessoa tem um currículo extenso, mas quando vai para uma empresa, né, não consegue ficar, não consegue se relacionar, porque muitas vezes, eu sei que não é fácil não, sabe, é uma carreira que você vai ter gente que vai gostar, gente que vai virar o rosto, certo, mas aí você tem que estar preparado, se nutrir, né? Arrumar munições para você ser amparada, onde é que eu tenho valor? Onde é que está o meu valor? Tentar se ver como aquela profissional que vai para o campo, né? Aquela militar que vai para o campo de batalha ali, aquele soldado, e ali ele procura ver, identificar o terreno, onde é que eu estou pisando, o que é que eu vou encontrar, o que é que eu vou trabalhar, né? E assim, além de tudo, ter amor, sabe? Ter amor por aquilo que você vai fazer. Porque você não vai encontrar um mar de rosas, tudo prontinho, né? Não, você vai trabalhar com diversos comportamentos, diversas diferenças. Mas quando você se coloca ali, né, além das suas competências, do seu conhecimento, se você se colocar diante daquela situação, bom, primeiro eu vou me cuidar, vou me nutrir, né? Porque de repente pode acontecer alguma coisa que eu não gosto, mas ali eu já estou equipada, já estou amparada. Né, eu reconheço os meus valores, sei os meus limites e até onde eu posso ir, até o que eu posso ir além daquilo. Se eu posso fazer alguma coisa, tá ali dentro da minha, né, do meu campo de trabalho, eu vou lá e faço. É como a Michele falou, a gente tem que estar empoderada em relação a isso. E aqui, como eu falei, né, junto com as minhas companheiras de psicopedagogia, eu encontro muito isso, né, esse amor que vem da alma,
sabe? É uma coisa que você olha, você já sente o que é que você tem que fazer. Porque você estudou, você se preparou para aquilo, você está no campo de batalha, você tem munições para seguir em frente. Então, gente, não desista, sabe? E assim, dentro dessa pandemia, a gente vai ter muita coisa boa mesmo para oferecer. Serão muitos atendimentos, né, diante de toda essa situação que a gente está vivendo. Então, se cuida, certo? Esteja bem, realmente, para cuidar do outro. E esse congresso, eu tenho certeza que muita gente vai sair daqui com esse empoderamento, entendeu? Então, um grande abraço e muito sucesso para todos. Uso as palavras de Michele, da colega também, porque esse comportamento que Michele falou é essencial. Tive um momento que eu passar por uma entrevista agora, que na penúltima etapa foi a pergunta: o pai quer o resultado. Qual o seu comportamento, sua postura para fazer esse aluno, esse aprendente, a mostrar que ele está conseguindo em uma, duas, três sessões, para ele ter para a família ficar assim, mais aliviada. Então, essa foi a pergunta, uma grande instituição do Brasil todo, entendeu? Isso fez um diferencial, porque o meu currículo é extenso. E eu também, como eu falei, eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional, como virei tutora em 3 meses, pessoas com deficiência. Agora já fui chamada de novo para ser encarregada, mas não aceitei porque eu fiz escolhas. Então, assim, eu quero mais. E uma dica que eu dou para todos os psicopedagogos, para quem está se formando também, faça serviço voluntário, trabalho voluntário, porque é essencial, porque todo o meu currículo, quando eu fiz a pedagogia, eu fazia um estágio. Um exemplo que eu estou dando para vocês, fui fazer um estágio, cheguei nessa instituição e falei, aqui não tem professor, era pedagogia, mas eu falei que não tem professor de dança, eles falaram comigo, não, porque eles são cegos. E eu falei assim, eles podem dançar. Então eu virei pedagoga e depois na outra parte eu virei professora de dança. Toda assim, minha área sempre foi de inclusão. Sempre fiz minhas pós, fiz com foco em trabalho voluntário. Não tem melhor coisa que o trabalho voluntário, se aprende muito. Também tive a oportunidade, como o Michele falou, do comportamento, da competência. Eu fui para os Estados Unidos, chegando lá, só voltei porque eu estava em estágio probatório, porque eu tive a oportunidade de trabalho, porque meu currículo tem muito trabalho voluntário. Todos, e os Estados Unidos gostam disso. Eu fiz um trabalho também sobre a educação especial, como que é diferente. As pessoas com deficiência ficam mais autônomas. Em 15 dias que eu estava lá, já tirei a carteirinha para andar na cidade sem pagar nada, de gratuidade. Como que é diferente, entendeu? Fui em busca disso. Então, eu não aceitei esse serviço agora como encarregado, porque eu quero mais competência, entendeu? Porque nós, psicopedagogos, temos que dar a formação continuada, sempre, não podemos parar de estudar. Então, faça você psicopedagogo, muito trabalho voluntário, o sindicato tem aí também um trabalho voluntário, todo ano acontece, né, a mobilização voluntária também, participe também, vai vir dia 12 de novembro, né, o nosso dia também, né, se junte aí a nosso sindicato, que é gratificante. Meninas, eu não sei nem por onde começar aqui para a gente encerrar. Nossa, realmente, fiquei muito, assim, encantada com a fala de vocês, eu acho que a gente veio para fechar com chave de ouro. Eu acho que, assim, todas nós estamos aqui completamente empoderadas, né, de tanto conhecimento, né, e como Michele disse, né, a gente pode ter o melhor currículo do mundo, ter todos os conhecimentos, né, possíveis e impossíveis, mas se a gente não souber lidar com o outro, não tem como. Né, eu acho que a essência do psicopedagogo é saber lidar com o outro, né, e para isso a gente precisa ter esse conhecimento que ele não vem, acho, dos livros, ele vem de dentro da gente, né, eu preciso amar, eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso me colocar no lugar do outro, só assim eu vou conseguir entender, né, e quando a gente fala dessa questão da inclusão, eu acho que, assim, só trabalha com a inclusão, né,
quem realmente ama, né? Quem realmente está ali para se doar, né? Sem receber. É como a Andrea falou, o melhor aprendizado é a partir do momento que a gente faz o trabalho voluntariado, né? A partir do momento que a gente está ali e o nosso retorno é ver um sorriso e um crescimento do outro, né? Não é um valor financeiro. Então, acho que isso é a parte mais importante da nossa formação, né? E se cuidar, como disse a nossa amiga Disleide, né? Se cuidar, porque se eu estou cuidando do outro, eu preciso cuidar de mim, né? Se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar do outro? Né? Então, olhe sempre para você, né? Olhe para você antes de tudo, porque se você estiver bem, você vai conseguir contribuir com o outro, que eu acho que é o fundamental, tá? Meninas, então eu quero, assim, agradecer muito, muito mesmo esse encontro junto com vocês. Estou muito, muito feliz de ter mediado a live com vocês, né? Aprendi muito, muito mesmo. Conhecer as relações, né? O trabalho de vocês em cada região. Eu acho que isso só vem para agregar. E eu acho que, assim, todos que estão participando desse congresso, né, e que chega agora no terceiro dia, né, passando aí por vários profissionais, né, agregando aí na sua bagagem muitos conhecimentos, né, de várias regiões, né, não só do Brasil, mas fora do Brasil, pode-se dizer que ao final desse congresso saiu muito diferente do que entrou, né? E isso acontece em todos os nossos congressos, né, Michele? Acho que todas que estão aí participaram já dos congressos, né? Todas nós aí vivenciamos outros congressos. E todas as vezes que a gente finaliza um congresso, a gente diz: não sou mais a mesma psicopedagoga, sou diferente, né? E carrego na nossa bagagem um crescimento muito maior. Então, quero deixar aí meu sincero agradecimento a vocês, a todos que acompanharam o nosso congresso, né, a nossa presidente, né, que está aí sempre firme e forte. Eu sei que a caminhada de Jossandra não é fácil, mas ela acompanha aí todos os momentos, né, todos os crescimentos, né, é a fundadora aí do sindicato, né, temos muito a agradecer a ela pela sua luta, né, pela sua dedicação, né, quero agradecer a todos os diretores, a todos os filiados, aqueles que com certeza que não são filiados ainda vão se filiar, vão se juntar a nós, né, o nosso muito obrigado. E eu encerro aí, meninas, queria muito permanecer aqui conversando um pouco mais com você, né, mas a gente sabe que é hora de partir, né, e eu quero deixar aí, né, a última mensagem para vocês, que fechem com uma palavra que para vocês ficou de importante desse nosso encontro. Para mim, eu posso dizer que foi gratidão. Gratidão de estar com vocês e gratidão de fazer parte dessa grande família que é o Sindicato dos Psicopedagogos do Brasil. Para mim, eu acho que é fé, né? Porque quando eu fui convidada para participar daqui, eu não sabia, né? Será que eu vou ter condições, né, de contribuir realmente? E a Jossandra e a Alexandra, né, falaram, claro, sim, você já está pronta, você não precisa de muita coisa, né, você já está pronta. E assim, passei por um processo também, né, de Covid, que não foi fácil, né, e a todo momento eu já estava assim, quase para desistir, que eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar participar, né, do congresso e tal, mas de repente eu fui melhorando, a gente tem que ter fé, a gente tem que perseverar, até seu pensamento, trabalhar seu pensamento, o que eu estou pensando, será que está sendo bom para mim? Esse pensamento aqui não é bom, eu vou tirar ele, eu quero pensar positivo. Então, quando você tem fé, você acredita, e isso tudo vai levando, sabe, o seu pensamento a um lugar bom, a um lugar que você
pode estar, pode chegar. E assim, eu acreditei, eu falei, não, eu vou melhorar, eu vou ficar boa, eu vou participar do congresso. Estou muito, muito feliz, né, de estar viva aqui, de estar compartilhando toda a minha experiência com vocês. Então, ter fé, acreditar, separar do seu pensamento o que vai ser bom para você e o que não vai ser bom. E aí chegar até aqui, certo? E mais longe. Então, gratidão, né? Primeiramente, fé. Isso aí. Andréia, você quer falar? Eu só tenho a agradecer e tenho imenso prazer e agradecer a Jossandra também, a todos vocês também, que vai ser já gosto de todos os congressos, esse congresso também está sendo mais marcante para mim ainda, tá? E espero que vocês tenham gostado e podem contar comigo também na rede social e amo demais participar do sindicato e sigo sempre a live de vocês e é gratificante. Gratidão a todas as meninas também que participaram da mesa e é isso aí, nós somos psicopedagogos e não podemos parar, tá? Dar sempre. A palavra que eu vou deixar para que a gente encerre esse momento, né, é empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, é a capacidade de sentir, né, se colocar no outro para que possa entender e buscar a visão do outro. Empatia, mas a empatia unida das palavras de vocês, tá? Porque ela sozinha, ela não vai fazer mudança, e é isso. Muito obrigada a todos vocês. Meninas, muito obrigado mesmo, gratidão, em nome da diretoria nacional, em nome de toda a diretoria, muito obrigado pela participação de vocês, e muito obrigado mesmo a todos os participantes. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso congresso. Um grande beijo. Gente, fiquem todos com Deus e fiquem bem nesse momento tão difícil que nós estamos passando, mas com certeza de muito crescimento e de novos aprendizados. Beijo. Beijo. Beijo, até o próximo. Até o próximo, se Deus quiser. Sim.